Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 18. A colheita não foi muito boa na última quinzena para as moças casadoras e suas mães. A safra de solteiros está fraca nesta temporada, já que dois dos mais cobiçados de 1816, o Duque de Ashburn e o Conde de Maxfield, foram fisgados no ano passado. Para piorar as coisas, os dois irmãos Bridgertons disponíveis, sem contar Gregory, que tem apenas 16 anos e não está em posição de ajudar nenhuma pobre moça quando o assunto é casamento, quase não estão aparecendo. Esta autora soube que Colin está fora da cidade, possivelmente no país de Gales ou na Escócia, embora ninguém pareça saber por que ele iria a qualquer desses lugares no meio da temporada. A história de Benedict é ainda mais intrigante. Pelo jeito, ele está em Londres, mas evita todas as reuniões sociais em troca de ambientes menos refinados. Ainda que verdade seja dita, esta autora não deva dar a entender que o supracitado Sr. Bridgerton esteja passando cada hora acordado na devassidão. Se os relatos estiverem corretos, ele ficou a maior parte dos últimos 15 dias em sua casa na Bruton Street. Como não há boatos de que esteja doente, esta autora só pode deduzir que ele enfim chegou à conclusão de que a temporada de Londres está absolutamente desinteressante e não merece seu tempo. Homem inteligente, de fato. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 9 de junho de 1817. Sophie não viu Benedict por 2 semanas inteiras. Não sabia se devia ficar satisfeita, surpresa ou decepcionada. Não sabia se estava satisfeita, surpresa ou decepcionada. Não sabia de nada nos últimos dias. Passava metade do tempo sem saber nem mesmo quem ela era. Tinha certeza de que tomara a decisão correta ao recusar mais uma vez a oferta de Benedict. Sabia disso racionalmente, e embora quisesse muito o homem que amava, emocionalmente também. Tinha sofrido demais por ser bastarda, para algum dia se arriscar a impor o mesmo sofrimento a uma criança, sobretudo a um filho seu. Não, isso não era verdade. Correr esse risco uma vez, e não conseguia se arrepender. A lembrança era preciosa demais, mas isso não significava que faria aquilo de novo. No entanto, se estava tão segura de ter agido certo, por que doía tanto? Era como se seu coração não parasse de se despedaçar. Todos os dias se partia um pouco mais. Todos os dias, Sophie dizia a si mesma que não poderia ficar pior, que não havia como sofrer mais. Mesmo assim, todas as noites ela chorava até dormir, querendo Benedict. E todos os dias se sentia ainda pior. A tensão foi intensificada pelo fato de que ela estava apavorada de pôr os pés para fora da casa. Pose devia estar procurando por ela, e Sofia achava melhor que não a encontrasse. Não que achasse que a menina revelaria a Araminta que ela se encontrava em Londres. Sofia conhecia o suficiente para confiar que ela jamais quebraria uma promessa, de livre e espontânea vontade. E o aceno de cabeça que Pose lhe dera quando Sophie balançara a cabeça de forma frenética pedindo que ficasse em silêncio podia ser considerado uma promessa. Mas por mais verdadeiro que fosse o coração de Pose, quando se tratava de manter promessas, o mesmo não podia se dizer. Infelizmente, de seus lábios. E Sophie podia muito bem imaginar um cenário. Muitos cenários, na realidade.
em que a garota deixaria escapar sem querer que a vira. Logo, a grande vantagem de Sophie era que Pose não tinha conhecimento de onde ela estava. Pelo que sabia, Sophie podia ter saído apenas para dar uma volta, ou talvez tivesse ido espionar Araminta. De fato, as duas coisas pareciam muito mais plausíveis do que a verdadeira. Era o fato de que Sophie ter sido chantageada para aceitar um emprego de camareira na mesma rua que elas moravam. Assim, as emoções de Sophie se alternavam entre melancolia e o nervosismo, entre o coração partido e a simples apreensão. Ela conseguira guardar a maior parte de seus sentimentos para si mesma, mas tinha consciência de que se tornara distraída e quieta, e também sabia que Lady Bridgerton e suas filhas haviam percebido. Olhavam para ela com preocupação, falando com ainda mais gentileza, e não paravam de perguntar por que não fora tomar chá com elas. Sophie, aí está você. Sophie dirigia-se apressadamente para o quarto onde uma pequena pilha de costuras esperava, mas Violet a interceptou no corredor. Ela parou e tentou dar um sorriso ao fazer uma reverência. Boa tarde, Lady Bridgerton. Boa tarde, Sophie. Estive procurando por você por toda parte. Sophie a encarou, o rosto inexpressivo. Nos últimos tempos parecia não parar de fazer isso. Era difícil se concentrar em qualquer coisa. É mesmo? Perguntou. Sim, estava imaginando por que você não tomou chá conosco toda semana. Sabe que é sempre bem-vinda quando estamos tomando chá informalmente. Sophie sentiu o rosto enrubescer. Vinha evitando esses encontros porque era difícil demais ficar no mesmo ambiente com todas aquelas Bridgertons, de uma só vez, sem pensar em Benedict. Eram todos muito parecidos, e sempre que se reuniam era uma grande família. Isso forçava Sophie a se lembrar de tudo o que não tinha, e se lembrar do que jamais teria, sua própria família. Alguém para amar, alguém que a amasse. Tudo dentro dos limites da respeitabilidade e do casamento. Imaginava que havia mulheres capazes de abrir mão disso, por paixão e amor. Parte dela desejava ser uma dessas mulheres, mas não era. O amor não podia vencer tudo. Pelo menos, não para ela. Andei muito ocupada, disse ela por fim a Violet. A matriarca apenas sorriu. Um sorriso discreto, vagamente inquiridor, que impôs um silêncio que obrigou Sofia a falar algo mais. Com as costuras, acrescentou. Que terrível para você! Eu não sabia que furávamos tantas meias. Ah, não, não furam, retrucou Sophie, mordendo a língua no mesmo instante. Lá se fora sua desculpa. Tem algumas costuras próprias para fazer, improvisou, engolindo em seco ao perceber como aquilo soara mal. Violet sabia muito bem que Sophie não tinha quaisquer roupas além das que lhe dera, e era desnecessário dizer que estavam todas em perfeitas condições. Além disso, era muito errado da parte de Sophie fazer as próprias costuras durante o dia, quando deveria cuidar das meninas. Violet era uma patroa compreensiva e era provável que não se importasse, mas era algo que contrariava o próprio senso ético de Sophie. Ela fora contratada para um emprego, um bom emprego, ainda que envolvesse ter o coração partido todos os dias, e se orgulhava do bom trabalho que fazia. Sei, comentou Violet, ainda com um sorriso enigmático no rosto. Você pode, é claro, levar suas costuras para o chá. Ah, não, eu não faria isso. Mas eu estou lhe dizendo que pode. Sophie percebeu pelo tom de voz de Violet que ela queria dizer que devia levar. É claro, murmurou Sophie, seguindo-a para a sala de estar, no andar de cima. As meninas já estavam lá nos lugares de sempre, implicando umas com as outras, rindo e brincando. Felizmente, sem arremessar nenhum bolinho. A filha mais velha, Daphne, agora a duquesa de Hastings, também se encontrava presente com a filha mais nova, Caroline, nos braços. Sophie! Exclamou Hyacinth, radiante.
Achei que tivesse ficado doente. Mas você me viu hoje de manhã, lembrou Sophie, quando arrumei seus cabelos. Sim, mas não parecia muito bem. Sophie não tinha uma resposta adequada, já que de fato não estava muito bem. Como não podia negar, apenas se sentou numa cadeira e assentiu com a cabeça. Quando Francesca perguntou se ela queria chá. Penélope Featherington disse que passará aqui hoje, informou Heloise, a mãe, assim que Sophie tomou o primeiro gole. Sophie não conhecia Penélope, mas seu nome estava sempre no Westleton. Assim, ela sabia que a menina e Heloise eram grandes amigas. Alguém mais percebeu que Benedict não está nos visitando faz tempo? Perguntou Hyacinth. Sophie espetou o dedo, mas felizmente conseguiu segurar o grito de dor. Ele também não tem aparecido lá em casa? Comentou Daphne. Bem, ele disse que me ajudaria com minhas lições de aritmética e não cumpriu a promessa. Reclamou Hyacinth. Tenho certeza de que ele só se esqueceu, garantiu Violet com diplomacia. Por que não manda um bilhete para ele? Ou vá à casa dele, sugeriu Francesca, revirando um pouco os olhos. Ele não mora longe daqui, sabe? Eu sou uma moça solteira, retrucou Hyacinth bufando. Não posso visitar a casa de um homem solteiro. Sophie tossiu. Você tem 14 anos, lembrou Francesca com desdém. Mesmo assim. Essa ajuda Simon, então, falou Daphne. Ele é muito melhor em números do que Benedict. Sabe, ela tem razão, concordou Hyacinth, fitando a mãe, depois de lançar um último olhar furioso a Francesca. Azar de Benedict. Ele é totalmente inútil para mim agora. Todas deram risada, porque sabiam que ela estava brincando, exceto por Sophie, que achava que não era mais capaz de rir. Mas falo sério, continuou Hyacinth. No que ele é bom? Simon é melhor com números e Anthony sabe mais de histórias. Colin é o mais engraçado e é claro e... Arte, interrompeu Sophie, num tom categórico, um pouco irritada pelo fato de a própria família de Benedict não perceber sua individualidade e suas qualidades. Hyacinth olhou surpresa para ela. O quê? Ele é bom com arte, repetiu Sophie. Bem melhor do que qualquer um de vocês, imagino. Isso atraiu a atenção de todas, porque, embora tivesse deixado transparecer seu humor naturalmente sarcástico, Sophie, em geral, era afável e jamais dissera uma palavra ríspida a qualquer uma delas. Eu nem sabia que ele desenhava, comentou Daphne, demonstrando interesse. Ou ele pinta? Sophie olhou para ela. Das mulheres da família, Daphne era a que menos conhecia, mas seria impossível deixar de notar o olhar sagaz dela. Daphne estava curiosa a respeito do talento oculto do irmão. Queria saber por que não sabia sobre ele. E, sobretudo, queria saber por que Sophie sabia. Em menos de um segundo, Sophie viu tudo isso nos olhos da jovem duquesa. E em menos de um segundo percebeu que havia cometido um grave erro. Se Benedict não contar à família sobre seu dom, não cabia a ela fazê-lo. Ele desenha, disse ela afinal numa voz que esperava ser ríspida o bastante para evitar mais perguntas. E foi. Ninguém deu um pio, embora os 5 pares de olhos tenham permanecido cravados nela. Ele desenha, murmurou Sophie. Ela olhou de uma para a outra. Heloise piscava rápido, enquanto Violet simplesmente não piscava. Ele é muito bom, continuou Sophie, repreendendo a si mesma assim que pronunciou as palavras. Havia algo naquele silêncio que a compelia a preenchê-lo. Por fim, depois de um instante sem que ninguém dissesse nada, Violet pigarreou e falou. Eu gostaria de ver os desenhos dele. Levou o guardanapo aos lábios, embora não tivesse tomado um gole de chá sequer. Desde, é claro, que ele quisesse dividi-los comigo. Sophie se levantou. Acho melhor eu ir. Violet lançou um olhar que a incitou a parar. Por favor, fique, pediu numa voz suave e firme ao mesmo tempo.
Sophie voltou a se sentar. Heloise deu um salto. Acho que ouvi a Penélope. Não, não ouviu não, retrucou Hyacinth. Por que eu mentiria? Não faço ideia, mas... O mordomo apareceu na porta. A senhorita Penélope Featherington está aqui, entoou. Está vendo? Disse Heloise para Hyacinth. Cheguei num mau momento? Perguntou Penélope. Não, respondeu Daphne com um sorriso ligeiramente divertido. Apenas um momento estranho. Ah, bem, acho que posso voltar mais tarde. Claro que não, falou Violet. Por favor, sente-se e tome um chá. Sophie observou a moça se acomodar no sofá ao lado de Francesca. Penélope não tinha uma beleza sofisticada, mas era bastante atraente em seu jeito particular e descomplicado. Tinha os cabelos castanho-avermelhados e o rosto levemente salpicado de sardas. Sua pele era um pouco pálida, embora Sophie suspeitasse que tinha mais a ver com a roupa amarela esquisita que usava do que com qualquer outra coisa. Pensando bem, achou até que lera algo na coluna de Lady Westleton sobre as roupas terríveis dela. Pena que a pobre não tinha liberdade para pedir à mãe que lhe deixasse vestir um azul. Mas enquanto avaliava Penélope com discrição, Sophie percebeu que Penélope também a avaliava, só que não tão discretamente. Já nos conhecemos? Perguntou a garota de repente. Sophie foi invadida por uma terrível premonição, ou talvez fosse um déjà vu. Acho que não, afirmou ela rapidamente. Penélope não desviou o olhar de seu rosto. Tem certeza? Eu não sei como poderíamos ter nos conhecido. Penélope suspirou e balançou a cabeça, pensativa. Imagino que tenha razão, mas há algo muito familiar em você. Sofia é nossa nova camareira, informou Hyacinth, como se isso explicasse alguma coisa. Ela costuma tomar chá conosco quando estamos apenas em família. Sofia observou Penélope murmurar alguma resposta e então de repente se lembrou. Ela havia visto Penélope antes. Fora no baile de máscaras, provavelmente 10 segundos antes de conhecer Benedict. Sofia acabara de entrar no salão e os jovens a cercaram. Ainda estava se aproximando. Penélope encontrava-se parada lá, com uma fantasia verde muito estranha e um chapéu também esquisito. Por algum motivo, não usava máscara. Sofia a encarara por um instante, tentando adivinhar o que era sua fantasia, quando um jovem cavalheiro deu um encontrão em Penélope, quase a derrubando no chão. Sophie fora até ela e a ajudara a se levantar. Dissera algo como pronto. E logo, vários outros cavaleiros se aproximaram, separando as duas. Então, Benedict chegara e Sophie não tivera olhos para mais ninguém além dele. Penélope, e a forma abominável como ela fora tratada pelos rapazes do baile de máscaras, havia ficado esquecida até aquele exato momento. E tudo indicava que o evento igualmente permanecera na memória de Penélope. Devo estar enganada, disse a jovem ao aceitar a xícara que Francesca lhe alcançava. Não é tanto sua aparência, mas sua postura, se é que isso faz algum sentido. Sophie decidiu que era melhor fazer uma suave intervenção. Então deu seu melhor sorriso sociável e disse: Vou considerar isso um elogio, já que com certeza as damas das suas relações são muito graciosas e gentis. No instante em que fechou a boca, no entanto, Sophie percebeu que tinha exagerado. Francesca fitava como se de repente ela tivesse criado chifres, enquanto Violet comentava: Ora, Sophie, posso jurar que essa foi a frase mais longa que você pronunciou em 2 semanas. Sophie levou a xícara à boca e murmurou: Não ando me sentindo muito bem. Ah! Explodiu Hyacinth de repente. Espero que não esteja se sentindo muito mal, porque gostaria que me ajudasse hoje à noite. É claro, disse Sophie ansiosa, por uma desculpa para desviar o rosto de Penélope,
que ainda estudava ela como se fosse um quebra-cabeça humano. Do que precisa, Hyacinth? Eu prometi receber meus primos hoje. Ah, é mesmo, retrucou Lady Bridgerton, pousando o pires em cima da mesa. Quase me esqueci. Hyacinth assentiu. Você poderia nos ajudar. São 4 crianças e eu não conseguirei dar conta delas sozinha. Claro, falou Sophie. Qual é a idade deles? Hyacinth deu de ombros. Entre 6 e 10 anos, informou Violet com um ar de desaprovação. Você deveria saber disso, Hyacinth. Virou-se para Sophie e acrescentou. São filhos da minha irmã mais nova. Então me chame quando eles chegarem, pediu Sophie a Hyacinth. Adoro crianças. Ficarei feliz em ajudar. Ótimo! Comemorou Hyacinth, juntando as mãos. Eles são muito novos e agitados. Iriam me exaurir. Hyacinth, você não é exatamente uma velha decrépita, observou Francesca. Quando foi a última vez que você passou 2 horas com 4 crianças de menos de 10 anos? Parem, disse Sophie, rindo pela primeira vez em 2 semanas. Eu ajudarei. Ninguém vai ficar exaurida. E você deveria aparecer também, Francesca. Tenho certeza de que será muito divertido. Você é... Penélope começou a falar alguma coisa e então parou. Deixe pra lá. Mas quando Sophie olhou para ela, a jovem ainda a encarava com uma expressão de perplexidade. Penélope abriu a boca, fechou, depois abriu de novo e informou. Eu sei que a conheço. Acho que ela tem razão, observou Heloísa com um sorriso alegre. Penélope nunca se esquece de um rosto. Sophie empalideceu. Você está bem? Perguntou Violet, inclinando-se para a frente. Não parece estar se sentindo bem. Acho que alguma coisa me fez mal, mentiu Sophie, apressadamente segurando a barriga, para maior efeito. Talvez o leite não estivesse bom. Ai, puxa! Lamentou Daphne, franzindo a testa de preocupação ao olhar para o bebê. Dei um pouco para Caroline. Achei o gosto bom, opinou Hyacinth. Pode ter sido algo que comi de manhã, sugeriu Sophie, sem querer deixar Daphne preocupada. Mas, ao mesmo assim, acho que é melhor eu me deitar um pouco. Ela se levantou e deu um passo na direção da porta. Se estiver de acordo, Lady Bridgerton. É claro, respondeu ela. Espero que melhore logo. Tenho certeza que sim, disse Sophie, com bastante sinceridade. Ela se sentiria melhor assim que deixasse o campo de visão de Penélope Featherington. Irei chamá-la quando meus primos chegarem, falou Hyacinth. Se você estiver se sentindo melhor, acrescentou Violet. Sofia sentiu e deixou a sala apressadamente, mas enquanto saía, viu Penélope Featherington observando-a com muita atenção, o que a deixou com uma terrível sensação de medo. Benedict estava mal-humorado havia 2 semanas, e seu humor estava prestes a piorar, pensou enquanto percorria a calçada que levava à casa da mãe. Vinha evitando visitá-la porque não queria ver Sophie. Também não queria ver a mãe, que com certeza perceberia seu estado de espírito e o questionaria a respeito. Além disso, não queria ver Aloise, que sem dúvida notaria o interesse de Violet e tentaria interrogá-lo. E não queria ver... Droga, ele não queria ver ninguém. E levando em conta a forma como vinha arrancando o couro dos criados, verbalmente, é claro, embora às vezes literalmente em seus sonhos, o resto do mundo ficaria melhor se não quisesse vê-lo também. Mas por acaso, no instante em que pôs o pé no primeiro degrau da entrada, ouviu alguém chamar seu nome. Quando se virou, avistou Anthony e Colin, vindo em sua direção. Benedict gemeu. Ninguém o conhecia melhor do que os dois, e era bastante improvável que deixassem uma coisinha como um coração partido passar despercebido. Não o vejo há décadas, começou Anthony. Por onde andou? Ah, por aí, retrucou Benedict de forma evasiva. Em casa, na maior parte do tempo. Virou-se para Colin. Por onde você andou?
Pelo país de Gales. País de Gales? Por quê? Colin deu de ombros. Senti vontade. Nunca tinha ido lá. A maioria das pessoas precisa de um motivo um pouco mais convincente para viajar no meio da temporada, comentou Benedict. Não eu. Benedict o encarou. Anthony também. Ah, está bem, disse Colin com uma careta. Eu precisava assumir. Mamãe tinha começado a vir para cima de mim com essa dolorosa conversa de casamento. Dolorosa conversa de casamento, repetiu Anthony com um sorriso divertido. Posso garantir que o defloramento da esposa não é tão doloroso assim. Benedict manteve a expressão impassível. Havia encontrado uma manchinha de sangue no sofá depois de fazer amor com Sophie. Atirara uma almofada por cima da marca, na esperança de que quando um dos criados a percebesse, todos já tivessem esquecido que ele estivera ali com uma mulher. Gostava de pensar que nenhum dos empregados ouvia atrás da porta ou fazia fofocas a seu respeito. Mas a própria Sophie lhe dissera um dia que, em geral, os criados sabem tudo o que acontece numa casa, e ele tendia a achar que ela tinha razão. Mas se ele tinha corado e seu rosto de fato estava um pouco quente, nenhum dos irmãos percebeu, porque não comentaram nada. E se havia alguma coisa certa na vida, como o fato de que o sol nascer no leste, era que um Bridgerton jamais deixava passar uma oportunidade de provocar e atormentar o outro Bridgerton. Ela não para de falar de Penelope Featherington, contou Colin com uma careta. Vejam bem, eu conheço Penélope desde que usávamos calças curtas. Desde que eu usava calças curtas, pelo menos. Ela usava... Franziu a testa porque os dois irmãos estavam rindo dele. Ela usava o que quer que as meninas usem. Vestidos? Sugeriu Anthony. Anáguas? Tentou Benedict. A questão é que eu a conheço desde sempre e posso garantir que vai ser muito difícil que eu me apaixone por ela, disse Colin em um tom de voz enfático. Anthony se virou para Benedict e comentou. Os dois estarão casados dentro de 1 ano. Escreva o que estou dizendo. Colin cruzou os braços. Anthony. Talvez 2. Continuou Benedict. Ele é jovem ainda. Ao contrário de você, retrucou Colin. Por que será que mamãe está no meu pé? Por Deus, você está com 31 anos. 30, disparou Benedict. Não importa. O certo seria você estar sendo importunado. Benedict franziu a testa. A mãe andava sendo estranhamente reservada nas últimas semanas quanto a seu desejo de que Benedict se casasse logo. Claro que ele vinha fugindo de Violet como o diabo foge da cruz. Mas mesmo antes disso, ela não andava falando nada sobre o assunto. Era muito estranho. De qualquer forma, resmungava Colin ainda. Eu não vou me casar tão cedo, e muito menos com Penelope Featherington. Ah! Foi um A feminino. Benedict não precisou nem olhar para saber que estava prestes a presenciar um dos momentos mais constrangedores da vida de alguém. Com o coração na mão, levantou a cabeça e se virou para a porta da frente. Ali, perfeitamente emoldurada pelo batente da porta da entrada, estava Penelope Featherington, com os lábios entreabertos de perplexidade e os olhos refletidos, o coração partido. Naquele exato momento, Benedict se deu conta de algo que fora burro demais como qualquer homem para perceber antes. Penelope Featherington estava apaixonada por seu irmão. Colin pigarreou. Penélope chamou com a voz estridente, dando a impressão de ter voltado à puberdade. Que bom ver você. Ele olhou para os irmãos com um pedido silencioso de que o salvassem, mas nenhum quis intervir. Benedict se encolheu. Era um daqueles momentos que simplesmente não tem salvação. Eu não sabia que você estava aqui, comentou Colin sem jeito. Evidente que não, disse Penélope. Mas faltou rispidez às suas palavras. Colin engoliu dolorosamente em seco. Você veio visitar Heloise?
Ela fez que sim com a cabeça. Fui convidada. Claro que foi, exclamou ele rápido. Claro que foi, você é uma das melhores amigas da família. Silêncio. Um terrível silêncio constrangedor. Como se fosse aparecer sem ser convidada, murmurou Colin. Penélope não disse nada. Tentou sorrir, mas sem sucesso. Por fim, justo quando Benedict achou que ela passaria correndo por eles, rua abaixo, olhou direto para Colin e falou: Eu nunca pedi que se casasse comigo. O rosto de Colin atingiu um tom de vermelho tão escuro que Benedict não achava que ser possível a qualquer ser humano. O rapaz abriu a boca, mas não conseguia emitir som algum. Foi o primeiro. E era bem provável que fosse o único. Momento em que Benedict lembrava de ter visto o irmão mais novo completamente sem ter o que dizer. E eu nunca, acrescentou Penélope, engolindo em seco, sem parar, com as palavras saindo um pouco angustiadas e entrecortadas. Eu nunca falei a ninguém que queria que você me pedisse em casamento. Penélope, Colin enfim conseguiu dizer. Eu sinto muito. Não tem do que se desculpar, retrucou ela. Não, insistiu Colin. Tenho sim, eu a magoei e você não sabia que eu estava aqui. Mesmo assim, você não vai se casar comigo, pronunciou ela com um tom inexpressivo. Não há nada de errado com isso. Não vou me casar com seu irmão, Benedict. Benedict estava tentando não olhar, mas virou a cabeça assim que ouviu seu nome. Ele não fica magoado quando eu digo que não vou me casar com ele. Penélope se virou para Benedict e fixou os olhos castanhos nos dele. Fica, Sr. Bridger? Não, claro que não, respondeu Benedict rapidamente. Então está resolvido, decretou ela. Ninguém ficou magoado. Agora, se me derem licença, cavalheiros, preciso ir para casa. Benedict, Anthony e Colin abriram um caminho como se fosse o Mar Vermelho quando ela desceu a escada. Não tem uma acompanhante? Indagou Colin. Ela balançou a cabeça. Eu moro logo ali depois da esquina. Eu sei, mas eu a acompanho, disse Anthony baixinho. Realmente não é necessário, milord. Permita-me, insistiu ele. Ela assentiu e os dois saíram caminhando pela rua. Benedict e Colin os observaram sem se afastar em silêncio, por uns bons 30 segundos antes que Benedict se virar para o irmão e dizer: Muito bonito da sua parte. Eu não sabia que ela estava ali. Óbvio que não, atalhou Benedict. Não faça isso. Já estou me sentindo péssimo. E deveria mesmo. Ah, e você nunca magoou uma mulher sem querer. Colin estava na defensiva, o que bastava para que Benedict soubesse que o irmão estava se sentindo um perfeito idiota. Benedict foi salvo de responder à pergunta pela chegada da mãe, que parou no primeiro degrau emoldurada pela porta, da mesma forma que Penélope poucos minutos antes. O irmão de vocês já chegou? Quis saber ela. Benedict fez um gesto com a cabeça para a esquina. Ele está acompanhando a senhorita Featherington até em casa. Ah, bem, muito atencioso da parte dele. Aonde você vai, Colin? O rapaz fez uma pausa, mas nem virou a cabeça ao resmungar. Preciso de uma bebida. Está um pouco cedo para. Ela parou no meio da frase quando Benedict pousou uma mão no braço dela. Deixe-o ir, falou Benedict. Ela abriu a boca como para protestar, mas mudou de ideia e apenas fez que sim com a cabeça. Eu esperava conseguir reunir a família para fazer um anúncio, comentou ela com um suspiro. Mas acho que posso deixar para depois. Enquanto isso, por que não toma um chá comigo? Ele olhou para o relógio no saguão. Não é um pouco tarde para o chá, mamãe? Vamos pular o chá, então, retrucou Violet, dando de ombros. Eu estava apenas procurando uma desculpa para falar com você. Benedict deu um sorriso amarelo. Não estava com ânimo para conversar com a mãe. Para ser sincero, não estava com ânimo para falar com ninguém. Fato seria confirmado por qualquer pessoa que tivesse cruzado seu caminho nos últimos tempos. Não é nada sério, garantiu Violet. Por Deus, parece que você está indo para a forca.
Provavelmente seria grosseiro observar que era assim mesmo que se sentia. Então ele apenas se inclinou e a beijou no rosto. Ora, que boa surpresa! Disse ela sorrindo radiante para ele. Agora venha comigo, acrescentou, seguindo para a sala de estar, do andar de baixo. Quero lhe falar sobre uma pessoa. Mãe. Apenas me escute. Ela é uma moça encantadora. A forca. De fato, a forca. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.